Vamos iniciar mais um podcast da Unimed Marília. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Guilherme, neuropediatra. Seja bem-vindo, doutor. Pode nos contar um pouquinho da sua história, se você é daqui de Marília, onde você fez faculdade, sua trajetória. Olá, pessoal, tudo bem? Agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. Gosto bastante desse tema que a gente vai chegar, né? Eu originalmente nasci numa cidade chamada de Ituverava, 40 mil habitantes, bem pequenininha. E acabei desbravando Ribeirão Preto, né? Eu passei na USP de Ribeirão Preto, fiz os 6 anos de medicina lá. Depois eu fiz 2 anos de pediatria também lá, né, no HC da USP. E depois mais 2 anos de neuropediatria. Então, sou pediatra e neuropediatra. Acho que isso resume bem um pouco a minha trajetória aí de forma simples, né? Legal. Doutor, e como foi essa transição para neuropediatria? Por que o senhor escolheu essa área? Então, eu tenho algo curioso que eu sempre fujo das áreas que eu vou fazer. Então, por algum motivo, eu sempre falei a minha vida inteira que eu não ia fazer medicina desde criança por algum motivo. E aí no segundo para o terceiro colegial, acabei fazendo orientação vocacional com a psicologia, né? E me descobri que eu queria, na verdade, era ser médico. E aí, durante a graduação, me apaixonei por todas as áreas, queria fazer tudo, né? Fazer plantões extras na cirurgia, na GO, em tudo. Mas acabei me encantando mais pela pediatria. E aí, fui para pediatria. E dentro da pediatria, né? Eu descobri que a área que eu fugia durante a faculdade, que era a neuro, porque eu achava assim, neuro é muito difícil. Neuro, tudo que você aprende, você precisa estudar daqui 3, 4 anos, porque tudo muda, é muito inovador. Dentro da pediatria eu descobri que é uma área que me chamava muita atenção. E aí acabei indo para neuropediatria em seguida, né? Então, fugi da medicina, fugi da neuro, né? Acabei fazendo neuropediatria e aqui estou. No fundo era uma paixão, doutor, que ainda não descoberta. Qual que era a outra profissão, doutor, que o senhor queria, assim, tinha em mente antes de fazer a orientação? Eu sempre fui muito bom em matemática, então eu queria fazer... achava que eu queria fazer engenharia, né? Que era... pensamento mais lógico, né? Mas acabei que eu gosto de gente, né? Então acabei indo para medicina. Entendi. Muito bom. Doutor, e hoje nós vamos falar sobre TDAH. Quais são os sintomas mais comuns em crianças? Bom, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem 2 componentes principais já descritos no próprio nome, né? Que é o déficit de atenção e a hiperatividade. Mas a gente sabe que tem um terceiro componente que muitos neuropediatras concordam que deveria também estar no nome, que é a questão da impulsividade. Então, os sintomas mais comuns, a gente precisa pensar nos componentes, né? Porque a gente sabe que tem o TDAH, que é só desatento, e o TDAH, que é só hiperativo, e o TDAH, que é um misto dos dois, né? E nesse meio aí pode ter o componente da impulsividade. Então, os sintomas mais comuns, geralmente, da parte da desatenção, é aquela criança que foge da tarefa ali a partir dos 5, 6 anos, né? 7 anos começa a ter tarefa em casa. Arrumador, tô com cansado, tô com preguiça. E vai fugindo, né? É um dos sintomas que chama atenção. A hora que vai fazer a tarefa, passa a mosquinha, ela voa, né? Vai acompanhando. Vai se distraindo, vai ficando no mundo dela. Mesmo atividades lúdicas, tem dificuldade de ficar concentrada por muito tempo. Então, desenha um pouquinho, de repente está fazendo outra coisa, de repente vai lá, faz outra coisa. Aquela criança que não consegue manter um foco muito tempo. Que lá no relato da escola, a professora tem que sempre chamar a atenção para poder focar ela, né? Esses são alguns dos sintomas principais aí da desatenção. E na parte da hiperatividade é exatamente o nome, né? Aquela criança ligada no 220, que não para, agitada, né? Que parece que ligou um furacão dentro de casa, fica pulando para lá e para cá. Nem a TV, né, que consegue segurar muita atenção, fica assistindo de cabeça para baixo, gira para cá, gira para lá. Tá descrevendo meu filho, doutor? Pois é. Não para também. E muitas vezes o componente da impulsividade, que é o que traz mais problema para a criança, que é não ter freio. Então, a criança sai correndo para a rua de uma vez, vai falar alguma coisa, já fala de supetão, não pensa antes de falar, né? Toma atitudes rápidas demais, né? Sem freio. Isso geralmente causa muito problema, principalmente comportamental. É um outro componente que muitas vezes é esquecido aí, mas que faz parte aí do tratamento, da avaliação. Doutor, e como é diagnosticado o TDAH?
Tem uma possível causa? O TDAH, a principal causa dela é genética, né? A gente, muitas vezes, na hora que você está avaliando a criança, você olha para o pai, olha para a mãe, começa a perguntar algumas coisas. Se não tem alguns traços, tem vários, né? Então, é o mais comum se ter algum familiar. A causa é genética. Quanto ao diagnóstico, é um diagnóstico clínico, ou seja, depende da avaliação do profissional. Em específico, o TDAH, a gente não consegue fazer o diagnóstico sozinho, porque um dos critérios diagnósticos é que esses comportamentos precisam acontecer tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar, mais de 2 ambientes. Porque se acontece em um ambiente só, provavelmente o problema é o ambiente, não a criança, né? Quero lembrar que o componente é genético, isso é dela, né? Mas é sempre também preciso avaliar as questões ao entorno, porque a gente sabe hoje que uma criança com um distúrbio de sono muito importante ou com esse uso muito abusivo de telas, ela tem um grande prejuízo na questão da atenção. Então, muitas vezes é avaliado, preenche os critérios, mas na hora que você vai e trabalha as questões ambientais, os critérios se vão. Então, na verdade, não era um transtorno de déficit de atenção, era só alguma questão ambiental ali que estava inadequado. Né, doutor? Doutor, e quais são os tratamentos disponíveis para crianças com TDAH? Então, o tratamento que, como eu já falei aqui nessa questão ambiental, a gente precisa regular algumas coisas, né? Então, criança com TDAH não pode de jeito nenhum fazer bagunça com o sono. Então, precisa ter um sono com uma rotina muito boa. Porque a gente sabe que é durante o sono que o TDAH vai repor a dopamina, que é a principal substância, né, que age aqui no cérebro, que vai te ajudar no foco, atenção e controle de impulso. Então, a gente tem que regular sono, regular o uso excessivo de telas, muitas vezes ajustar também alguma questão de alimentação. Eu gosto muito de avaliação laboratorial, porque tem alguns diagnósticos diferenciais. Diagnósticos diferenciais eu tenho algumas outras causas que podem dar desatenção que eu preciso avaliar. Então, eu já peguei criança que fechava os critérios, eu solicitei exames, era um hipotireoidismo. Então, aí eu encaminhei para endócrino, começou o tratamento, ficou bem, não era TDAH. Outras crianças que eram uma anemia severa, né? Que aí a criança fica sem energia, você vê aquela criança acabada, né? Parece um adulto de 40 anos que trabalha muito. Aí... Ou de 30. Então, assim, não é exatamente tratamento, mas é para a gente excluir outras causas e não ficar tratando errado, né? Mas o principal tratamento do TDAH é uma das poucas áreas dos transtornos do neurodesenvolvimento que o principal tratamento é a medicação, né? Que aqui é a parte que as mães não gostam muito, né? Mas a gente tem uma gama de medicações que podem ser utilizadas. Em geral, a principal medicação entra dentro dos psicoestimulantes, né? Que é a famosa Ritalina, o Venvanse e tudo mais. Mas muitas vezes, controlando o ambiente, fazendo também a psicoterapia, psicólogo que ajuda no comportamento da criança, ajuda ela a desenvolver o foco, a gente tem um bom controle de sintomas, então nem todas as crianças vão precisar da medicação. Falando em comportamento, doutor, eu queria saber os benefícios da terapia comportamental. Então, terapia comportamental, o benefício dela é justamente ir ensinando a criança a lidar com as dificuldades inatas dela. Então, ela tem muita dificuldade de parar, a psicoterapia vai ensinando ela como lidar com essa situação e a focar melhor nas situações, não responder de pronto. Parte da impulsividade, né? Não se colocar em perigo. Então, a psicóloga vai fazendo que é um treinamento lento, mas muito importante. E a gente sabe que é essencial, né? A gente sabe que mesmo quem usa medicação, quando entra junto à psicoterapia, a resposta é muito melhor, né? Doutor, e vitamina também auxilia no tratamento? A questão da vitamina, hoje a gente sabe que deve ser alguma questão individualizada. Então, que nem eu falei, crianças que, mesmo quem tem TDAH de verdade e tem uma anemia, a anemia vai atrapalhar muito. Precisamos avaliar que se tiver uma anemia, a gente vai tratar com ferro. Eu gosto também de avaliar a vitamina B12. Já tem alguns estudos mostrando que quanto mais baixo, maior a questão da desatenção. Então, e alguns casos extremos de outras vitaminas com muita deficiência pode também ter algum benefício, mas essas são as duas principais. Mas não existe um padrão nessa questão, a gente precisa fazer individualizado, caso a avaliar caso. a criança por inteiro, né, doutor?
Pra ver se tá faltando vitamina. Às vezes pode ser isso e é a vitamina que tá faltando, né? Avaliação Pode. Uma completa. avaliação completa. Tudo pode acontecer, né? E a gente tem que ter esse olhar bem amplo, o máximo Sim. possível, para tentar, de todas as formas, aí no caso, né, na medida Aham. do possível, evitar a medicação. Quando não for possível, tentar deixar ela na dose mínima. Doutor, o que a escola e os pais podem fazer para ajudar a criança com TDAH? Que é onde passa mais tempo, né, doutor? Escola e em Isso. casa. Bom, em casa, né, uma das principais partes do tratamento, além do controle ambiental de sono e TV, uma coisa que ajuda demais é ter rotina. A criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando ela não sabe o que vai acontecer, ela fica muito desorganizada. Ela é uma criança desorganizada. Geralmente, se você pergunta se ela guarda os brinquedos, não, é o caos, né? Então, ter uma rotina bem estruturada. Ah, chegou em casa, vai fazer o quê? Vai tomar o banho, depois vai jantar e depois começar a se preparar para o sono. Uhum. Ter uma rotina estruturada ajuda muito a organizar e facilita, né, o controle impulsivo e da agitação dessa criança. Já sabe o que vai acontecer, Ela né, já doutor? sabe o que vai acontecer. Rotina é essencial para qualquer criança, mas para essa em especial, Uhum. fica muito melhor o tratamento dela quando ela tem rotina. Uhum. Na escola, junto geralmente com uma psicóloga ou com a psicopedagoga, ou a pedagoga em si, é preciso montar um programa de ensino individualizado, ver quais são as dificuldades dela e, com base nisso, montar esse programa para otimizar o aprendizado dela na escola com adaptações. Uhum. Então, muitas vezes, quem tem TDAH odeia ler, porque começa a ler, perdi, peraí, não, preciso A voltar, mosquinha preciso ler. passando. Então, assim, ela se perde muito, precisa ler. Então, quando é uma prova de português com textos muito extensos, ela vai ter mais dificuldade. Então, às vezes, Uhum. enxugar algumas questões Adaptar. sem perder a essência. Dá um tempo maior de prova, porque ela distrai mais, Uhum. né? Esses são os pontos principais aí. Geralmente, uma das características até é geralmente gostar mais da matemática, que é mais rápida, do que do português, que exige uma concentração por mais tempo. Interpretação também, né, doutor? Interpretação de texto, exatamente. Doutor, e as pessoas costumam confundir autismo e TDAH. Quais são as diferenças? Então, os dois podem coexistir, né? Estarem juntos na mesma criança, que deixa um pouco mais difícil o tratamento, mais desafiador, mas faz parte. Então, assim, uma coisa que ajuda muito são as questões de atenção, né? Porque os critérios de atenção do TDAH ajudam muito a diferenciar, porque quando é agitação, o próprio autista, ele já tem uma agitação inata dele, né? Só que geralmente o TDAH ele é mais agitado, preenche melhor os critérios ali que a gente avalia. E a impulsividade é muito maior no TDAH também, uma das coisas que ajuda a diferenciar, né? Mas no autismo, né, a gente sabe que o que mais pesa é a questão da interação e comunicação, né? Além dos interesses restritos e interesses fixos, né? Então, assim, com aquela criança que é um pouquinho agitada, né? Não é impulsiva, mas não contactua bem, não tem interesse em contactuar com outros, a gente pensa mais em autismo. Uhum. Aquele que tem algum contato, né? Mas é muito agitado, né? Por conta da agitação não consegue interagir, a gente pensa mais no TDAH, mas muitas vezes coexiste as duas situações. A gente falou um pouquinho, doutor, sobre o impacto, né, das Uhum. telas. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso também, mais a fundo. Qual o impacto que as telas trazem para nossas crianças hoje, né? Então, as telas. Eu falo para os pais que geralmente eu faço quase um discurso sobre o mal que as telas fazem para as crianças, pelo Sim. menos umas 3, 4 consultas por dia, Uhum. né? Porque assim, a tela veio para destruir o cérebro das crianças quando usada em excesso. A tela é uma ferramenta que, se você usar bem, ela pode ajudar muito, mas na maioria das vezes ela é usada como uma babá digital que torna a criança um zumbi, né? Uhum. E a gente já tem vários estudos mostrando que quanto maior a quantidade de tela, o excesso de tela, pior vai ser o desenvolvimento da linguagem da criança. Se for mais excessivo ainda, o seu comprometimento motor vai ser afetado. Por exemplo, eu gosto de citar alguns casos emblemáticos que me mostram que a tela, ela sempre piora a atenção. Principalmente quando você tem os grandes dois venenos dentro das telas, que é TikTok e YouTube Shorts. O que eles condicionam a criança? Eu tenho que prestar atenção 15 segundos nas coisas.
Porque é 15 segundos, próximo vídeo, 15 segundos, próximo vídeo, 15 segundos, próximo vídeo. Vai chegar na escola, o professor não vai fazer malabarismo a cada 15 segundos. Ele não vai estimular a criança 15 segundos. Então, ela vai indo embora, atenção. Forçar. Não é que a tela cause o TDAH, mas ela vai condicionando, principalmente se usada com essas duas venenos que existem, a você prestar menos atenção. Então, já atendi uma criança que foi uma das que mais me marcou, assim, era uma criança de 8 anos que nunca tinha tido problema nenhum na escola enquanto estava na escola integral. Decidiram que ia deixar ela só de manhã. À tarde ficava com o avô no celular. Ou seja, não ficava com o avô, ficava com a tela. Deu menos de um mês desse esquema, começaram as reclamações na escola, que precisa ficar chamando a atenção da criança, precisa ficar chamando. Aí buscaram ajuda no meu pediatra, no caso era eu. E falei, e não tinha história nenhuma, né? Nem o pai, nem a mãe, ninguém tinha nada de TDAH. Era só a criança que estava desenvolvendo uma desatenção ali. Eu falei, vamos corrigir isso e ver como é que fica. Não fecha critério nesse momento para mim, né? E a gente vai precisar reavaliar. Tirou esse excesso de tela, voltou 3 meses depois, não tinha mais problema. Não estou dizendo novamente que é a tela que causa o TDAH, mas ela te condiciona a uma atenção pior, que quem tá na beirada ali, às vezes põe o pé inteiro dentro de uma desatenção não genética. E não é só criança também, né, doutor? A gente, quando eu tô no celular, por exemplo, eu não ouço alguém falar comigo, assim. A gente prende a atenção, né? Desconecta, e a gente presta atenção só nas telas. Muito. Então, é muito prejudicial para todos. Verdade. É um controle que precisa ter para todo mundo. Sim. Doutor, e quais são os marcos do desenvolvimento e como identificar os atrasos? Então, isso é um tema que dá uma aula, né? Inclusive, eu tenho uma aula que eu já dei sobre marcos de desenvolvimento. Um dos marcos de desenvolvimento que é mais fácil de perceber inicialmente é a questão do contato ocular do bebê com a mãe. Então, a hora que ela tá ali amamentando, o que a gente espera é que a criança, a partir pelo menos de 1, 2 meses, já tenha um bom contato ocular, fique olhando bem a mãe. Isso é uma das principais sinais precoces para pensar no autismo, quando a criança fica com um olhar meio vago, parece que está te atravessando, né? Mas marcos mais importantes, principalmente na questão da linguagem, é que ali por volta de 8, 9 meses, a criança tem que começar a querer falar um mamá, um dadá, um papá. Então, aquela criança que chega com 1 ano de idade e não está falando absolutamente nada, precisamos investigar. Pode ser só uma questão de linguagem, mas pode já ser algum sinal de um autismo aí que esteja surgindo, né? Outra coisa dos marcos que chamam a atenção. Por volta de 1 mês e meio, a criança faz o que a gente chama de compartilhamento de interesse. O que é isso? É ela apontar coisas que ela acha interessante para o adulto, tipo, vem cá, bonito, vem, traz e te mostra alguma coisa. Isso é o compartilhamento de interesses ativo, né? Que ela vem e te traz, mas também existe o passivo, que você mostra alguma coisa para a criança e aí vocês começam uma interação. Isso é uma das coisas que... Um dos principais marcos iniciais pro autismo. Ele não consegue fazer isso, em geral, não tem interesse, né? Às vezes chega até 2 anos e não faz isso, não aponta, né? Geralmente, o que muitas vezes eles fazem é pegar a sua mão e te levar como um instrumento para o que ele quer, né? Como se você fosse um instrumento. Então, esses acho que são os principais marcos iniciais para pensar, né? Porque falar de marcos de desenvolvimento, a gente vai infinito e além. Né, doutor? Doutor, e quando procurar um neuropediatra? Então, a primeira coisa, antes de pensar em procurar um neuropediatra, é ter o acompanhamento adequado com o pediatra que você confia. Porque é papel do pediatra investigar as questões do marco do desenvolvimento, né? Eu que fiz pediatria sei bem disso, né? E na medida de ter suspeita de algum atraso, ele indicar o neuropediatra ou quem seja para avaliação. Às vezes passa por uma fono antes ou não. Mas, se você tem... alguma suspeita, alguém te falou alguma coisa, que percebo que tá aqui um pouco estranho, alguma questão, esse é o momento. Ou para tirar uma dúvida, tirar de cabeça, aliviar o coração, ou começar um tratamento, né? Esse é o momento de procurar um neuropediatra. Quando a gente estava aqui no podcast com a doutora Isabela, a gente frisou bastante que não precisa esperar, né, doutor? Não é cada criança tem seu tempo. Tem os marcos de desenvolvimento. Sim. E se a criança não atinge, é bom procurar ajuda, né? Para o diagnóstico precoce, se tiver alguma coisa. É importante. Sim, existe um conceito antigo que cada criança tem o seu tempo. Isso é verdade em partes, a gente não pode ser extremo. Então, a gente sabe que existe um
espectro, um limite que a gente espera até tal marco de desenvolvimento, não atingiu, a gente precisa intervir, né? Então, vão ter histórias assim, meu filho falou com 4 anos e hoje ele não tem nada. Tá, mas esse é o seu filho. A grande maioria das crianças que tem um atraso importante da linguagem vai ter transtornos ou grandes dificuldades pro resto da vida se a gente não fizer o tratamento. Ou se tornou né? um autista adulto, né, doutor? Não foi tratado lá atrás, não é Isso. nada. E foi passando. E foi passando. E ele conseguiu se adequar ali na sociedade. E hoje é um autista adulto e nem sabe, né? Sim. Então o tempo passa. Muitos, inclusive, atendi, né, recentemente. Na verdade, toda semana a gente atende. Uma criança que a gente fecha o diagnóstico, olha pro pai ou pra mãe e fala, ó, vai investigar, e ela fecha o dela ou o dele também. Sim, né? Comum, né, doutor? Muito comum. Doutor, agora sobre sua vida pessoal. Você tem algum hobby? O que você faz quando não está trabalhando? Então, eu gosto muito de estudar, né? Que não é exatamente um hobby, mas eu tenho, por exemplo, esse ano eu fiz uma especialização, um curso nesse sentido de suplementação de vitaminas, então eu gosto bastante, né? Hoje eu entendo muito sobre essa área, sei de muitas vitaminas que são vendidas que são uma porcariada e quais são boas para vender, mas enfim. Então eu estudo bastante, eu gosto bastante. Mas também preciso ter hobbies para descansar a cabeça. E aqui eu gosto de tela, né? Eu sempre fui o nerd da turma, eu sempre gostei de videogame. Meu pai era professor de informática, então eu tinha acesso a jogos no computador, videogame. Então, gosto de videogame. E gosto de estudar. E atualmente criei um hábito também na academia. Então, quando eu tenho um tempo livre, vou fazer uma caminhada, vou fazer alguma coisa na academia, que dá uma boa otimizada no funcionamento do cérebro também, que é bem legal. Doutor, e responda apenas com uma palavra agora. Uma viagem. Praia. Uma comida. Bacalhau. Um livro. Vários. Nossa, um livro. Difícil um só, pra quem gosta de estudar, né? Nossa. Lido muito. Último livro, mais fácil. Último livro? Memórias de uma Geisha. Um filme. Star Wars. É isso. Doutor, e quem quiser marcar uma consulta? Então, para marcar consulta aqui em Marília, eu estou atendendo no Centro de Especialidades da Unimed. É só ligar, entrar em contato, achar ali um espacinho na agenda que a gente atende com o maior prazer. Doutora, muito obrigada por aceitar o convite da Unimed. Foi um prazer receber o senhor aqui. Sucesso, muito obrigado. Muito vocês. obrigada, doutor. E este foi mais um episódio do podcast Mude um Hábito da Unimed Marília. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e também nos siga nas principais plataformas de áudio.